Juro 11, apesar da subida que teve no valor do mercado, ainda segue descontado em relação ao valor patrimonial, que é de R$ 100,83. Ele está ali por volta dos 90 e poucos reais, né? R$ 96 nesse momento, mais precisamente. E ele vem mantendo o patamar de distribuição, né? Ele tem aquela didática de distribuição bem diferente do que a gente vê nos outros fundos, né? Lembrando, a gente está falando de um FII infra, né? Então, na questão de ganho de capital, né? Se você comprar a cota do Juro 11, assim como também do CADIF, do CDI 11, você comprar a cota desses fundos a um valor, por exemplo, de R$ 110 e você vender eles, por exemplo, a 120, né? Aqueles R$ 10 que você lucra ali é só seu, você não precisa deduzir imposto de renda nem nada do tipo, tá? O lucro é todo do cotista. Tem essa isenção na questão do ganho de capital, que não acontece nos FIIs, né? Nos fundos imobiliários, você tem que deduzir ali um percentual referente à alíquota do imposto. A cota do mercado, a casa a gente já viu, né? Volta dos R$ 96. A carteira dele tem uma taxa média de IPCA mais 8,9. A gente vai dar uma olhada nessa carteira mais à frente. Um patrimônio de 2,1 bilhões de reais e mais de 85 mil cotistas. Na questão da estratégia de alocação, ele vai citar que segue ativa, né? Inclusive, teve o encerramento de uma posição em um dos seus devedores, né? A LM Transportes. E no caso, quanto ao valor das ofertas primárias, né, que estão acontecendo, está tendo a liquidação esperada aí para ser finalizada em março, ele vai aumentar o número de emissores, né? Vai dar uma pulverizada ainda mais na carteira do fundo, né, que já é uma carteira bem pulverizada, né, tem mais de 130 ativos ali em carteira, a gente vai olhar isso mais à frente, ok? Até uma quantidade, né, de pulverização bem semelhante ao CDI, né, que digamos aí que é o irmão do Juro 11, ok? Também gerido pela Sparta, né? A Sparta vem crescendo o seu nome cada vez mais no mercado, né? Vem sendo bem posicionada aí por parte dos cotistas, né? Muita gente tá gostando do desempenho da Sparta, não só no CDI 11, como também no Juro 11, ok? Aqui o caixa do fundo tá por volta de 4,2, um pouco menor do que o que tinha no mês anterior, né? Em comparação com o CDI 11, por exemplo, né? Ele tá ali por volta de 8, né? Aqui tá quase metade. Ele fala da redução temporária do hedge dessas operações. No caso, é a proteção, né? Quanto ao risco das variações de preço dessas operações. No caso, é uma redução temporária, ok? Ele até cita aqui por meio do aumento da dureza do risco, né? No mercado que foi de 2 para 3 anos. E um posicionamento temporário, né? Ele quer reverter isso assim que os juros reais se normalizarem. Ele volta à questão do risco, né? Com essa redução temporária, ele aumenta um pouco o risco dos ativos, ok? A frente ele vai falar sobre uma premiação, né? No caso, o Juro 11 foi classificado como o segundo melhor FII infra. Na listagem lá ficou o CPT em primeiro, o Juro em segundo, ok? Aqui a questão das distribuições, ele vai falar do último anúncio, né? Foi R$ 1 por cota, vai falar que o valor patrimonial do fundo ainda ficou em R$ 100,83, ou seja, ele ainda tinha 83 centavos que ele podia distribuir. Essas distribuições do juros sempre é o que excede R$ 100 de valor patrimonial. Então, ele guardou, né? Ele não distribuiu os 1,83, distribuiu guardou 83 centavos de reserva que ele pode vir a usar. No caso, ele só fará distribuição se a cota patrimonial estiver acima de R$ 100, né? O que exceder R$ 100 de valor patrimonial é o que ele distribui. Se tem abaixo disso, não tem distribuição. Aqui o yield, né? Pegando aí os últimos 12 meses, as últimas distribuições pegando os últimos 12 meses, rentabilidade aí pegando lá desde o início do fundo, ok? Pegando mês a mês. Aqui o histórico de rentabilidade tá aí uma diferença em cima do IMAB aí de 16,17. Questão da performance, né? A gente vê aqui o retorno foi de 1%, né? O rendimento. Aqui temos a desenvoltura do fundo nesse último mês. Teve aí de retorno em cima do IMAB 0,7, né? Nos créditos 0,6. Tirando as taxas de administração e manutenção, ficou um resultado de 1%, né? E ele fez aquela distribuição do R$ 1 por cota. Aqui a gente tem pega nos últimos 12 meses. Aqui também nos últimos 12 meses a composição do que foi de cada um, ok? Foi a marcação de crédito, o que foi o carrego da carteira, o que foi a rentabilidade da carteira aí, tendo em vista as operações relacionadas ao IMAB 5, ok? Que é a maior parte do fundo, taxa de administração. E aqui a gente entra na listagem, né? A maior operação é 3%, a gente vai estar abaixo disso, carteira bem pulverizada. Tem muitos ativos em carteira, né? Segue até então tranquilo, ok? Aqui a gente tem, vamos descer que são muitas operações, a maior parte dos devedores são de classificação A para cima, quase todos, né? E mais operações, e aqui a gente fecha, no caso, tem pouco mais de 130 ativos em carteira. Ele tem um fundo imobiliário, a mesma coisa lá do CDI 11, né? O CDI 11 também da Sparta, né? Ambos compraram, né, cotas do BINC 11, aqui no caso a gente tem um percentual bem similar ao que tinha lá no CDI, cotas de um FII infra, né? A gente, como posicionamento que a gente deixou lá, nesse caso aqui também a gente pode estar acompanhando, né? Para estar evitando de vermos, né? Que a gente vê em alguns fundos imobiliários, né? A gente comprando fundo da casa, ou comprando fundo ali
meio que na parceria ali com o fundo, né? Dando um aporte de um lado, um aporte do outro, uma ajuda aqui, outra ali. Né? E às vezes a gente viu que em alguns cenários, né, causaram dores de cabeça aos cotistas lá dos FIIs, né? Por isso que a gente sempre que vê uma compra de um fundo por outro fundo, né, a gente fica de olho, né? Vamos seguir a continuando. Aí tem um caixa, né? Tem umas letras financeiras também em bancos aí misturados, tá? Bradesco, Sicredi. O percentual do caixa é 4,2%, né? Fecha o patrimônio de 100. Aqui quando a questão do segmento, geração de energia o principal, saneamento em segundo, né? Sempre tá os três primeiros, né? Saneamento, geração de energia e rodovias. Em vários infras, né? Aqui por tipo, né? 92% são debêntures, aí tem o caixa aí 4, né? Se você somar a letra também, aí 8 no total. Aqui por rating a gente tem acima de A para A ou mais, né? A gente tem quase todo o portfólio do fundo, né? Uma concentração estão em devedores de nível AAA. No geral, aqui, fundo gerido pela Sparta segue muito bem a gestão, como eu falei. E aqui a gente tem questão, alguns números finais, né? Só questão de taxa de administração, não tem cobrança de taxa de performance e a rentabilidade alvo do fundo excedeu o IMA B5 em mais 2%. E para encerrar, fazer o convite a você a ser membro aqui do canal, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, vídeos antecipados, planilha de fundos imobiliários, período de vídeos que é exclusivo dos membros, tem vários outros benefícios, vai ter o link na descrição do vídeo para você clicar e ser membro, ou o botãozinho de seja membro aí embaixo, tá? Dessa fortalecida é R$ 4,99 só, um valor irrisório e você vai contribuir muito com o desenvolvimento aqui do canal, beleza? Nos vemos no próximo, valeu!